Segundo ano, unidade 2, pede imaginação. Tempo de leitura e oralidade. Questão 1. Observe cada balão e leia com expressividade. Expressividade quer dizer que a gente vai observar a pontuação e vai fazer o que for preciso. Aí no primeiro balãozinho, que é um balão de fala, tem um ponto no final que se chama ponto de interrogação. Isso quer dizer que está fazendo uma pergunta. Você viu meu queijo? É uma pergunta. O segundo balão é um balão de pensamento. E aí, no final das frases, tem o ponto de exclamação. Ah, meu queijo desapareceu. Já o terceiro balão, ele é diferente dos outros. Esse balão cheio de pontinhas significa grito. E aí está escrito a palavra não. Então, a pessoa falou gritando, ela respondeu gritando. Ela disse não. Observem agora a expressão de cada um dos personagens e o que está escrito. E tentem representar o que está escrito aí, tá bom? Depois vocês me falam se conseguiram ou se não conseguiram. Questão 3, leia um gibi com um colega. Gibi é uma história em quadrinhos muito famosas no mundo inteiro. As histórias em quadrinhos, elas agradam a muitas pessoas, porque elas são engraçadas, são divertidas e além de ter as imagens, tem também as falas dos personagens. Tempo de escrita. Questão 1. Escreva o roteiro do seu gibi. Agora vocês vão imaginar uma história que vocês vão escrever. A gente já sabe o que é personagem. Personagens são aqueles que fazem parte das histórias. Então, você vai imaginar um tema. O que é o tema? É o assunto principal. Você quer falar de quê? Quer falar da escola? Então, o tema é escola. Vai falar da sua família? Então, o tema é família. Vai falar de uma brincadeira que você gosta? Então, o tema é brincadeira. Vai falar dos seus amigos, então o tema é amizade. Então, o tema é aquilo que você vai falar. Você quer falar sobre o quê? É o seu tema. Quer falar dos animais? Quer falar de alguma coisa que você gosta, que você presenciou ou você vai imaginar? Então, o tema é o assunto, aquilo que lhe interessa, o que você gosta. Vocês irão pensar em 3 personagens. Se você for falar de amigo, são 3 amigos. Personagem 1, o nome dele, a idade e as características. A gente também já estudou o que essa palavra significa. O que são as características? As características é a maneira de ser de cada um, que pode ser tanto física como também a personalidade. Isso vocês já sabem, então vai ser fácil. O segundo personagem do mesmo jeito. O nome para ele, a idade, as características. Que pode ser alguém que você conheça ou pode ser um personagem imaginado. E o personagem 3 do mesmo jeito. O nome dele, a idade e como ele é, as suas características. Agora chegou a parte
que a gente vai pensar. Onde acontecerá a história? É na sua casa? É na escola? É na rua? É no parque? Onde é? Aí você coloca o local. Como iniciará a história? Como é que você vai começar essa história? Quais são as palavras que a gente usa para iniciar quando a gente vai contar uma história? Um dia, naquele dia, naquela tarde, naquela noite. Tem gente que gosta de falar era uma vez. Então, a gente vai imaginar expressões que a gente sabe que iniciam a história, né? Todo mundo, quando vai contar uma história, ela tem que começar. Então, como é que a história inicia? Qual é o acontecimento principal? Em toda a história acontece alguma coisa. Um problema, ou uma confusão, ou um desencontro, ou um mal-entendido. O problema é o acontecimento principal. Aí você vai pensar, minha história vai falar de quê? Qual é o local? E o que foi que aconteceu? Qual foi o problema que aconteceu? Como será o desfecho? O fim? Como é que essa história vai terminar? Com um final feliz? Com um final triste? E a questão 7, qual o título da história? Título vocês também já sabem. Título é o nome da história. E a gente já trabalhou muito sobre isso no início do ano. Vocês também já conhecem várias histórias. Então, eu acredito que vai ser fácil para vocês imaginarem essa história em quadrinhos. Depois de ter preenchido todas aquelas perguntinhas, finalmente chegou a criação da história, que é a questão 8. Aqui você vai desenhar e escrever a sua história em quadrinhos. Essa história que você imaginou. E agora você vai colocar no papel. Façam com calma, um quadrinho por vez. Lembre-se que a história em quadrinhos é uma sequência de fatos, de acontecimentos. Aí você vai vendo o que vai acontecer em cada quadrinho. Lembrando que toda história tem o início, tem o meio e tem o fim. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa atividade. Qualquer dúvida, eu estou aqui.